Israel ameaça uma grande incursão na faixa de Gaza. E para entender melhor como é esse território, e principalmente os túneis, como é que funcionam esses túneis do local, daquela região, inclusive o nosso Marcelo Favalli aqui de volta aos estúdios, depois da passagem para o Buenos Aires. Tudo bem, Favalli? Como vai? Tudo bem, Thiago. Prazer revê-lo. É o seguinte, a gente espera, está sendo cronometrado há praticamente 20 dias, essa incursão por terra. Mas o Hamas vai enfrentar um certo problema, os túneis. A gente preparou uma reportagem que explica um pouco melhor, depois eu tenho um mapa que é para ilustrar exatamente Vamos acompanhar. isso. O grupo terrorista Hamas possui provavelmente a maior rede de túneis do mundo. Conexões que são comparáveis às linhas de metrô em grandes cidades. Apenas a Coreia do Norte teria um sistema secreto semelhante. Estima-se que a rede na faixa de Gaza tenha cerca de 1.300 pontos de conexão, percorrendo cerca de 500 quilômetros. Algumas destas passagens podem estar a 70 metros de profundidade. A inteligência de Israel monitora as mudanças deste mapa clandestino operado pelo Hamas. Dados recentes das Forças Armadas israelenses sugerem que a maioria dos túneis tenha 2 metros de altura e 2 de largura. Espaço suficiente para um homem adulto caminhar, porém muito difícil para o deslocamento de tropas. Assim, a contraofensiva não conseguiria utilizar o sistema subterrâneo como instrumento de invasão. As galerias a serviço do Hamas são de alvenaria, iluminadas e com ventilação. Especialistas em táticas de guerrilha apostam na possibilidade dos mais de 200 reféns estarem sendo mantidos no sistema de túneis, até para os proteger dos bombardeios de Israel. Cada sequestrado vai valer muito em uma eventual negociação de troca de prisioneiros. As vias subterrâneas foram construídas inicialmente para contrabandear mercadorias entre Gaza e o Egito, e depois entre Gaza e Israel. Com o aumento da vigilância aérea israelense em Gaza, o Hamas começou a investir na expansão da rede subterrânea. Em uma operação militar de 2014, o exército israelense descobriu a real extensão dos túneis do Hamas. Desde então, o governo passou a montar barreiras que avançam no subsolo para impedir o acesso por túneis ao lado israelense. Agora, Favalli, a gente teve a informação recentemente de que o Hamas teria demorado 2 anos para promover esse ataque. Será que esses túneis também já existiam, foram construídos nos últimos 2 anos também, ou ampliados? Olha, Tiago, o que a gente sabe, inclusive a partir de uma incursão feita anos atrás, é que essa estrutura já existia. E depois que o Hamas toma conta definitivamente de Gaza, tira o Fatah daqui de dentro, foi usado como um artifício para conseguir produtos por conta do bloqueio de Israel, né? Mas também como uma tática de guerrilha. Aqui tem um desenho a partir de informações que foram distribuídas pela própria Força de Defesa de Israel. Pode parecer um emaranhado que não faz muito sentido, mas nós estamos falando aqui de uma complicada, um complicado amarramento de túneis. E o que é importante também, alguns provavelmente têm 70 metros de profundidade. 70? Exatamente. Estou falando de profundidade, não é de extensão, né? O que impediria, por exemplo, que eles fossem atingidos por algum tipo de bombardeio ou explosão na superfície. É um sistema realmente muito sofisticado. Existem aproximadamente e presumidamente 1.300 pontos de conexão. E eles não são feitos em linha reta, também muito provavelmente, por uma questão estratégica. Caso um desses túneis seja invadido pelo inimigo, se ele estiver em zigue-zague, um tiroteio não pega em todo o batalhão. Como eles são estreitos, têm 2 metros de largura, os homens têm que caminhar em fila indiana. Num contra-ataque, os primeiros são atingidos, mas os demais não, se ele for feito num sistema como se ele fosse uma cobra não muito esticada. A gente está falando de uma grande concentração aqui na parte da chamada Gaza City, a metade de cima de Gaza, que é a região mais populosa, e depois outra aqui, uma outra ramificação. E não coincidentemente, essas estruturas estão muito perto da fronteira. Isso aqui eu estou falando das ramificações dos túneis na parte de Gaza.
É claro que eles também construíram isso aqui, que são estruturas com menos tática de guerrilha e mais tática de abastecimento. Gaza é uma cidade cercada, uma cidade murada, muito protegida por Israel. O abastecimento depende de Israel e, é claro, quando você tem dificuldades, aparece alguém que te vende uma facilidade. Eles construíram esses túneis subterrâneos que saem de Gaza e vão até Israel para contrabando. E principalmente isso se repete no sul, com a fronteira do Egito, para conseguir mais produtos caso haja um racionamento por parte de Israel. Este é o cenário. Agora, a gente está acompanhando desde o começo da guerra, que completa 21 dias, está para o 22º daqui a pouco, Tiago, o seguinte: cadê essa incursão por terra? Por que ela não acontece? Quem tem a resposta é o exército de Israel. Se fala talvez numa ofensiva nessa madrugada, que isso aconteça no final de semana, mas isso nós estamos escutando faz tempo. E falando sobre o sábado, que é o dia sagrado, que isso não aconteceria no sábado, né? Entre o sábado e a sexta-feira e o sábado. Pois é, mas também, é claro, faz parte da estratégia de Israel não dar essa informação para o inimigo. E tem o seguinte: toda uma infantaria, aqui, deixa eu voltar, toda uma infantaria que está cercando Gaza, ela está sendo liderada por esse gigante chamado Merkavah, que é praticamente um rinoceronte de aço. É uma estrutura bélica, um tanque de guerra, todo mundo já viu, é um dos mais modernos do mundo, é a grande infantaria motorizada dos israelenses, só que ele não serve muito bem para uma estrutura densamente povoada como é Gaza, de ruas estreitas, de vias que dificilmente esses tanques fizessem curvas. Então, também faz uma parte de uma tática aí, de um segredo que eles estão guardando, como é que vai ser essa invasão. Os tanques já começaram a passar para a parte de dentro de Gaza, mas muito dificilmente eles vão ter acesso a as ruas mais estreitas, as vielas. Eles não são feitos para esse tipo de guerrilha, de confronto, e sim para campo aberto. Então, tem alguns pontos de interrogação que, obviamente, a estrutura de defesa de Israel sabe as respostas, mas o inimigo está esperando. E tem uma coisa: esta estrutura, o Merkavah, esse tanque de guerra, quando ele entra num perímetro urbano fechado, onde tem muitas edificações altas, estou falando de prédios que ainda sobraram, mesmo que bastante danificados, eles podem ser atingidos por cima. Então ele é muito protegido dessa metade para baixo, a barriga é muito reforçada por conta de minas e ataques do chão, mas o piloto está exposto Fica aqui. aberto, não é exatamente. Uma cúpula, e agora a gente já vê há algum tempo, na guerra da Ucrânia, aqui, os ataques com drones, inclusive estruturas mais simples, até domésticas, que são bombardeadas aqui por cima. Então, o Merkavah pode ser não tão útil nessa guerrilha urbana, Tiago. Perfeito, Favale. Bom trabalho para você. A gente continua se falando e na expectativa do que vai acontecer nesse fim de semana. Até. Até mais.